13, versículo 1. São 11h26. Irmãos, o presbítero já está uns 6 meses sem vir à igreja, estaria aqui hoje, né? Ele está lá no Maranhão. Tem 6 meses que ele está viajando direto, trabalhando. Então hoje não deu também para ele estar aqui. Pode ficar sentado, pode ficar sentado. 1 Crônicas capítulo 13, versículo 1. Posso ler, gente? Posso ler? Amém? Então presta atenção que são vários versículos, tá? E teve Davi conselho com os... Tenta não... Vou esperar o pessoal sentar, para não tirar a atenção. Vou esperar você sentar. Vou pegar a sua Bíblia, 1 Crônicas capítulo 13, versículo 1. Tenta não tirar a atenção da pessoa que está do lado, tá? Para mim também concentrar aqui, são 11h06, para chegar na hora certa. E teve Davi conselho com os capitães dos milhares e dos centos e com todos os príncipes. E disse Davi a toda a congregação de Israel: se bem vos parece, e se vem isso do Senhor, nosso Deus, enviemos depressa mensageiros a todos nossos outros irmãos em todas as terras de Israel, e aos sacerdotes e aos levitas com eles nas cidades e nos seus arrabaldes, para que se ajuntem conosco. E tornemos a trazer para nós a arca do nosso Deus, porque não a buscamos nos dias de Saul. Então disse toda a congregação que assim fizesse, porque esse negócio pareceu reto aos olhos de todo o povo. Ajuntou, pois, Davi a todo Israel desde Sió, do Egito, até chegar a Mate, para trazer a arca de Deus de Quiriate Jearim. E então Davi, com todo Israel, subiu a Balá e dali, e Quiriate Jearim, que está em Judá, para fazer subir dali a arca de Deus, o Senhor que habita entre os querubins, sobre o qual é invocado o seu nome. E levaram a arca de Deus sobre um carro novo, da casa de Abinadab, grave esse nome, e Uzá, grave esse nome, e Aiô guiava o carro. Davi e todo Israel alegravam-se perante Deus com toda a sua força, em cânticos, com harpas e com alaúdes, e com tamborins, e com símbolos e com trombetas. E chegando à eira de Quidom, estendeu Uzá, guarda esse nome, a mão para segurar a arca, porque os bois tropeçavam. Então se acendeu a ira do Senhor contra Uzá e o feriu, por ter estendido a mão à arca, e morreu ali perante Deus. E Davi se encheu de tristeza de que o Senhor houvesse aberto brecha em Uzá, pelo que chamou aquele lugar Pérez Uzá, até o dia de hoje. E naquele dia temeu Davi ao Senhor, dizendo: como trarei a mim a arca de Deus? Pelo que Davi não trouxe a arca a si, a cidade de Davi, porém a fez retirar à casa de Obed-edom, grave esse nome, o geteu. Assim ficou a arca de Deus com a família de Obed-edom 3 meses em sua casa. E o Senhor abençoou a casa de Obed-edom e tudo quanto tinha. Vamos lá então? Vou tentar ser o mais sucinto possível. Irmãos, como que essa arca... Todo mundo sabe que é a arca da aliança, né? Tem 2 querubins. É a presença de Deus. A arca no Velho Testamento, hoje nós temos a presença de Deus em nós somos a arca. A arca no Velho Testamento, onde ela estava a presença de Deus. Amém, gente? Então, lá atrás, como que essa arca veio parar na casa de Obed-edom? Lá atrás, com o sacerdote Eli, ainda Samuel era um menino, né? Que Ana tinha sacrificado Samuel, entregou Samuel lá no templo. A arca estava lá no tabernáculo. E os filhos de Eli, se você não prestar atenção, você não vai entender nada da mensagem. Os filhos de Eli eram sacerdotes, e Deus tinha uma promessa sobre a vida deles. Não é porque Deus falou que vai acontecer não, tá? Deus tinha uma promessa sobre os filhos de Eli, mas eles, como sacerdotes, deixaram a arca de lado, e agora sabe o que eles faziam? Eles estavam prostituindo com as prostitutas que ficavam na porta do templo. Eles tinham um salário no templo, mas ainda metiam a mão na arca do tesouro. E Deus disse assim: longe de mim cumprir tal promessa na vida deles, porque eu honro aos que me honram, mas os que me desprezam serão desprezados. E agora Deus falou com o profeta Eli assim: profeta Eli, sacerdote Eli era uma bênção, mas Deus avisou para ele: os seus filhos estão errados. E ele não tomou providência nenhuma. Eu quero dizer para você uma coisa: cria seu filho na presença de Deus,
vai passar a mão na cabeça de ninguém. Se sair da presença dele, ele mata, porque o salário do pecado é a morte. E agora Deus falou com Eli, ele não tomou providência nenhuma. E agora eles vão para uma guerra. E os filhos de Eli, pastor, você não leu isso no texto, estou explicando para chegar no texto. Os filhos de Eli agora estão perdendo a guerra. E agora eles se lembram da arca e mandam buscar a arca. Para quê? Porque a arca é a presença de Deus. Mas esse é a teologia do pé de coelho. Vão pegar a arca para dar sorte. Eles não tinham mais intimidade com Deus. A presença de Deus, mesmo a arca estando lá, não estava mais com ele. Tem muita gente que ora, tem muita gente que revela, que profetiza, que prega, mas não tem mais a presença de Deus. Falar em língua, entregar revelação, profetizar, pular, sambar, fazer o que for, você não é sinal da presença de Deus. Sinal da presença de Deus é fruto. Eles não tinham mais, estavam no templo, operavam como sacerdote, mas não tinham mais a presença de Deus. Mandaram buscar a arca veio, e Deus mesmo assim permitiu que eles morressem. Na presença de Deus, eles morreram, porque Deus honra quem o honra. E agora a arca, os filisteus pegam a arca, que simboliza a presença de Deus, e o detalhe, quando Ofni e Finéias mandaram buscar a arca, os filisteus ficaram com medo. Porque eles sabiam o que Deus já tinha feito no Egito. O que Deus tinha feito com outras terras. Eles ficaram com medo. Mas quando chegaram lá, eles mataram os sacerdotes. Mataram mais de 30 mil soldados. E agora os filisteus disseram assim: nós vencemos o Deus deles. Pegaram a arca e levaram para dentro do templo do Deus Dagon. Dagon é metade homem, metade peixe. E agora eles pegaram, o Dagon estava lá, uma estátua enorme. E eles pegaram a arca da aliança e colocaram diante de Dagon. Sabe falar o quê? Agora o Deus de Israel está prostrado diante de Dagon. E colocaram lá e foram dormir. Quando voltaram no outro dia, a estátua de Dagon estava caída no chão. Eles pegaram e levantaram a estátua de novo e foram dormir. Quando voltaram no outro dia, a estátua estava quebrada, sem o pescoço e sem os braços. Porque quem tem que se prostrar diante de alguém não é o nosso Deus, é o diabo. É o diabo que se prostra diante do nosso Deus. São os problemas que tem que se prostrar diante do nosso Deus. É eu e você que temos que nos prostrar. O nosso Deus não se prostra diante de ninguém. E agora eles ficaram com medo, porque começou também a dar hematomas, feridas abertas e praga de rato. Eles mandaram para outra cidade e continuou a praga. Porque o que é bênção para nós é maldição para o outro. Vamos? A palavra que é bênção para o que crê é maldição para o outro. Porque ninguém usa Deus como amuleto. Ninguém usa Deus como pé de coelho, não, meu irmão. Ninguém usa Deus como trampolim, não. Ninguém usa Deus como muleta, não. Ou você é adorador ou não é. E Deus sabe, Deus conhece. Pode estar lindo por fora, mas por dentro está um sepulcro caiado. E Ele sabe que é assim, Ele conhece. E agora rodaram aquela arca em tudo quanto é cidade. E a praga ia junto. Aí sabe o que eles disseram? Manda essa arca para Israel. Mas não pode, olha aí, não pode mandar só assim não. Tem que mandar com uma oferta de sacrifício. Aí sabe o que eles fizeram, missionária Vera? Eles pegaram o ouro que tinha, como era praga de rato e praga de tumores, eles construíram com o ouro, Tiago, miniatura de rato e miniatura de tumor. E colocaram um cofre do lado da arca e encheram aquilo ali, tipo assim, nós não queremos essa praga diante de nós. Leva. Então, meu irmão, para Deus, em você, Deus acrescenta. Em quem não é de Deus, Deus tira. E agora lá vai a arca com um cofre do lado. Cheio de ouro agora, muito ouro. E agora, meu irmão, Davi resolve. 20 anos. Aí eles colocaram a arca na casa de Abinadab. Vamos deixar a arca na casa desse homem aqui, porque aqui é o povo deles, eles resolvem para ir. Mas Abinadab está como muito crente nos dias de hoje. A presença de Deus ficou 20 anos na casa de Abinadab. A arca empoeirou e nada aconteceu na vida de Abinadab, meu irmão. Não adianta Deus estar aí perto de você se você não está perto de Deus. Não adianta Deus estar com você se você não quer intimidade com Ele. Não adianta falar, eu sou um adorador, para te adorar eu nasci. Não adianta falar, Jesus é a minha melhor roupa, é a minha melhor oferta, é o meu melhor sacrifício, é o meu melhor dízimo. Mentiroso.
É o culto de Abinadab, é a igreja de Abinadab. A igreja de Abinadab, ela vai para o culto, ela louva, ela dizima, ela oferta, mas ela não tem compromisso nenhum com Deus, porque quando ela sai das portas, ela também oferta para o diabo, ela dá louvor para o mundo, ela dá adoração para o mundo também. É a igreja de Abinadab, 20 anos na casa de um homem que conhecia Deus, e não aconteceu nada. E Davi fica sabendo que a arca está lá, e Davi manda buscar a arca. Ele manda buscar a arca, porque ele diz assim, no tempo de Saul, não consultamos a arca. Mostra porque que Saul também foi derrotado. Não buscou a presença de Deus. Eu quero dizer para você uma coisa, sem a presença de Deus, você não é nada. Vai nessa. Eu vou correr atrás do pastor que revela identidade de CPF. Não sei que palhaçada é essa. Eu vou correr atrás do pastor que revela passado, presente e futuro. Eu creio em revelação, nós somos usados, as irmãs são usadas, mas isso não é nada. Porque tudo isso um dia vai parar. Tudo isso um dia vai cessar, línguas vão cessar, profecias vão cessar, e você vai estar cara a cara com Deus. Vai estar cara a cara com Deus. E agora Davi manda buscar a arca. Tira de lá. E agora Davi vem trazendo a arca da casa de Abinadab, todo feliz, porque Davi era um verdadeiro adorador. E ele vem trazendo a arca todo feliz, e um tal de Uzá. Agora os bois balançam lá e a arca vai tombar. Se você tivesse lá, o que você ia fazer? Ia segurar, não ia? Só que Uzá, o nome dele quer dizer, na minha força. Uzá era um homem que todos olhavam para ele e parecia ser crente, parecia ser homem de Deus, mas ele fazia a coisa no braço dele, na força dele, não era na confiança em Deus. E ninguém sabia, mas Deus sabia. E quando ele toca na presença de Deus, desce um raio fulminante e mata Uzá. Meu irmão, tem muita gente morrendo espiritualmente. O que vai ter de surpresa no arrebatamento. Tem muita gente achando que vai para o céu e está indo para o inferno. Tem muita gente achando que vai ver a glória de Deus, vai ver o caniço do capeta. Porque a glória de Deus não dá para brincar. Não dá para brincar com a presença de Deus, meu irmão. Deus é santo, santo, santo. E ele não está olhando placa de igreja, ele não está olhando a roupinha que você está usando, ele não está olhando o relógio de ouro que você está usando, ele não está vendo o carro que você está usando, ele não está vendo o dinheiro que você tem no banco, ele quer ver como é que você é por dentro. Ele olhou para os fariseus, olhou tudo bonitão, tudo. Eles jejuavam e eles iam para as esquinas e faziam orações longas, para todo mundo ver. Jesus falou assim, fica fazendo oração longa aí, ó. Eu conheço vocês, sepulcro caiado, está lindo por fora, mas por dentro está podre. Eu não conheço você totalmente, eu conheço você um pouquinho, mas tem um que te conhece, tem um que me conhece, tem um que sabe quem você é, tem um que sabe quem você é, meu irmão, tem um que sabe quem realmente você é, tem um que sabe quem realmente eu sou. Cuidado para não tocar na glória de Deus. Cuidado com o seu relacionamento com Deus. Está indo a toque de caixa? Cuidado, muda. Não lê a Bíblia todo dia, não ora todo dia, não põe Deus em primeiro lugar, não ora para tomar decisões. Você está saindo da presença de Deus. Você perdeu a Shekinah de Deus, a glória de Deus, o poder de Deus, a unção de Deus. E para você que acha, sou crente, oh glória, sou crente, batizado, dizimista fiel, membro da igreja, estou indo morar no céu. Será? Você está achando que tem gente que não é crente e que não vai ser abençoada? Vou provar agora para você aqui. Lá vem Davi com a arca. O homem põe a mão na arca, morre na hora. Davi falou, meu Deus, se ele morreu, não sei o que eu vou fazer da minha vida não. Eu tenho que pensar como é que eu vou levar essa arca. Aí tinha um casebre na beirada da estrada. Um casebre na beirada da estrada. Quem morava lá? Obed-Edom. Um homem que fazia parte do povo de Edom, um homem que não conhecia a Deus, um homem que não temia a Deus, e era um homem que estava desgraçadamente, miseravelmente pobre, falido, arrebentado, com a vida totalmente destruída. E Davi olha para aquela casa e bate na porta daquela casa e fala assim, ó, o negócio é o seguinte, a arca do Senhor vai ficar nessa casa aqui. E aí Davi põe a arca de Deus na casa de Obed-Edom, o não crente. Lembra do centurião romano? Senhor, o meu servo está doente. Era um adorador de ídolos, mas ele chegou diante do Senhor, o meu servo está doente. Jesus falou assim, eu vou lá. Ele falou, de jeito nenhum.
Eu não sou digno de o senhor entrar debaixo do meu telhado, mas se o senhor der uma ordem daqui, ele é curado de lá. E Jesus disse assim: nem em Israel, ou seja, nem no meio do meu povo, eu vi uma fé tão grande. Jesus passou um sabão em todo mundo ali, em mim e você. Nem no meio do meu povo eu vi uma fé tão grande. E agora ele pega a arca e coloca na casa de Obed-Edom. Quem era Obed-Edom, meu irmão? Obed-Edom significa servo, é o mesmo que escravo. Edom mostra que ele era descendente dos edomitas, descendente de Esaú, que era inimigo de Israel, e que como não bastasse, ele era geteu, ou seja, de Gate, da terra de um dos maiores inimigos de Israel, Golias. O cara não tinha nada a ver com Deus, mas quando chegaram com a arca, ele já sabia da história. Pode entrar, pode entrar. Esse é o Deus, a presença daquele Deus que abriu o mar vermelho, é a presença daquele Deus que jogou a praga lá nos filisteus. Pode entrar, eu quero esse Deus. Pode deixar aqui bonitinho, eu vou cuidar, rei, pode deixar. Irmãos, a partir daquele momento, aquele homem rejeitado pela sociedade na época, humilhado pelo chamado povo de Deus, que o povo de Deus gosta de humilhar quem não é crente, não é? Não é verdade, irmão? Nós crentes gostamos de humilhar quem não é crente. Deixa eu falar uma coisinha para vocês aqui. Se fosse um padre que tivesse suicidado, todo mundo estava falando assim, foi para o inferno. Se fosse um pai de santo que tivesse suicidado, todo mundo estava falando assim, foi para o inferno. Se fosse um homossexual que tivesse suicidado, todo mundo estava falando, foi para o inferno. Mas como foi um pastor que suicidou, aí os pastores famosos vão para o Facebook, vão para as redes sociais. Porque tem que entender o que aconteceu. O que aconteceu que suicidou pode ser pastor, foi para o inferno. Não tem conversa. Não tem conversa. Aquele que está de pé, cuide para que não caia. Aquele que pensa estar de pé. Suicídio não é a solução. Não estou julgando o que aconteceu, o problema dele com Deus. Meu irmão, suicidou, tirou a vida, é inferno. Não tem conversa. Vamos parar de passar a mão. Nós temos um negócio de com a gente acima com os outros. Não. Ué, se o padre suicida e vai para o inferno, por que o pastor suicida e não vai para o inferno? Vai para o inferno do mesmo jeito. E outra coisa, o que o pastor desse está mostrando para as ovelhas? Você tem que desistir de tudo. Porque se o pastor está desistindo, é ou não é? O pastor tem que ser vocacionado para aguentar pressão. Pastor foi feito para aguentar pancada. Pastor tem que ser vocacionado. E agora, meu irmão, Obed-Edom era humilhado pelo povo de Israel. A mulher dele era esposa estéril, os animais eram estéreis, a terra dele era improdutiva. Não dava nada, estava na miséria. Mas a presença de Deus chegou lá na casa dele, meu irmão, né? A Shekinah, a glória de Deus chegou na casa dele. E a Bíblia diz que Deus abençoou ele em todas as áreas. Em todas as áreas. E aí agora Obed-Edom começa a ver. Os animais começam a dar cria. A plantação, Tiago, começa a dar fruto. A água começa a aparecer. Da esposa falou assim: Obed, meu filho, Obed, meu amor. Nessa hora até amor, né? Porque o amor voltou também, porque viver na miséria não tem. Irmão, não vai nessa história de casar e não ter dinheiro, não. Faltou dinheiro, né, irmão, viu? Amor pula pela janela rapidão. Você pode trancar a janela, o dia que foi, leva um bestinho e sai fora. Aí vou casar por amor. Amor só enche barriga de um, tá? Não enche barriga dos dois, não, tá? Então para com isso. Agora voltou o amor, porque tudo agora, imagina uma terra seca, miserável, que agora começou a florescer. As vaquinhas agora começaram a dar leite, as cabrinhas começaram a dar leite, os porquinhos agora estão crescendo, hein, Tiago? Olha os porquinhos, hein? Ó, agora está lá a azeitona, está lá a horta, está lá, não gosta muito disso, né, Tiago, de horta, mas enfim, está tudo lá, tem carne, tem arroz, tem feijão, tem tudo. Aí ela fala assim: Obed, o que está acontecendo de um tempo para cá? Ele fala assim: mulher, só pode ser a arca. Só pode ser a presença de Deus. Meu irmão, onde tem a presença de Deus, a vida muda. Onde tem a presença de Deus, a vida sentimental muda, a vida conjugal muda, a vida financeira muda, a saúde muda. Onde a Shekinah de Deus chega, onde a glória de Deus chega, é transformada. A esterilidade sai. Narabasuri kalamanaka. Aleluia. E aí começou a reproduzir, eles ficaram: meu Deus, o que é isso? Mas agora tem um detalhe. Davi, eu tenho que correr com a mensagem, dá para dar os detalhes. Não. Aí Davi agora falou: só tem que buscar a arca. E agora Davi chega lá. Aí a mulher de Edom, de Obed, o rei veio buscar a arca. E agora? Agora, aonde essa arca foi, eu vou. Eita, esse é o segredo da vida de Obed-Edom.
Lembra que ele morava num casebre à beirada da estrada? Aonde a arca for, nós vamos. Vem cá, mulher. Mas nosso sítio aqui, pode deixar tudo aí. Ô rei Davi, aonde essa arca for, eu estou junto. Não largo mais a presença desse Deus, porque eu percebi que até chegar na minha vida era um jeito, era uma vida fracassada, derrotada. Mas depois que a presença dele chegou na minha vida, que a glória dele chegou na minha vida foi transformada. Eu não largo mais esse Deus. Esse é o segredo da vida de Obed-Edom, meu irmão. Esse é o segredo da vida dele. E agora ele larga tudo para trás e fala: rei, eu estou indo com o Senhor, tá? E em 1 Crônicas capítulo 15, versículo 17, agora Davi pega Obed-Edom. Ele morava onde? Fala, num casebre, na beirada da estrada, passava fome. Meu Deus, tem quantas pessoas aqui dentro essa noite? Passava fome, passava necessidade, estava na miséria. Meu irmão, agora sabe o que acontece? Davi pega Obed-Edom e coloca ele como porteiro do santuário. Olha só, hein? Era um adorador de outros deuses, agora colocou um porteiro do santuário. Vai acompanhando aí. Em 1 Crônicas 15, diz que agora Obed-Edom, ele vai lá e é contado como músico. Entende que o próprio Davi ensinou Obed-Edom a tocar harpa. Era um Zé Ninguém, e agora aprendeu a tocar harpa e fazia parte da orquestra do santuário. Eu não sei quem era você, eu sei quem era eu, mas eu hoje faço parte da elite do universo. Você faz parte da elite do universo, porque a presença de Deus está na tua vida. Marabante Ashebe Anayakai, Labaço e Calamaná. Mas vai aguentando aí, o sujeito que saiu do cá. Meu Deus do céu, me ajuda a pregar. Saiu de um cá, na mi. Ei, saiu de lá. Agora ele era um tocador. Mas agora em 1 Crônicas capítulo 15, ele é visto só como porteiro e músico, né? Mas ele agora também passa a ser um dos guardiões da Arca da Aliança. Eita, saiu de um casebre, saiu da miséria, saiu de adorador de idolatria, e agora estava lá dentro, guardião, um dos guardiões da arca, que ninguém toca, é a presença do meu Deus, e é o lugar que ele queria ficar. Eu quero ficar perto da arca, eu quero ficar perto da presença, eu quero ficar perto dele. O melhor lugar para estar é aos pés de Jesus, o melhor lugar para estar é na presença do Senhor Jesus, o melhor lugar para estar, onde não tem depressão, não tem suicídio, não tem miséria, não tem impossibilidade, é na presença de Deus. Narabante Ashebe Alaracá, era um Zé Ninguém, agora é guardião da arca. E estava feliz. Estou perto da Shekinah. Shekinah é a glória, é a presença. Eu estou perto da Shekinah. Morava naquele sítiozinho lá que não tinha nada. Deus foi lá, prosperou o sítio. Larguei aquecido, não sei nem quem pegou, e vim para cá. Porque quando você faz renúncia por Deus, Deus opera lá na frente na sua vida. Quando você diz não para muita coisa por causa dele, ele diz sim para outras coisas lá na frente na tua vida. Aleluia. Agora, meu irmão, em 1 Crônicas 16, ele agora é colocado no meio de alguns ministros para adorar. Passou a ser ministro de adoração, liderado por Asaf. Tem um salmo de Asaf na Bíblia, né? Irmãos, veja bem a persistência de um verdadeiro adorador. Aquele que teve um encontro e falou assim: não largo ele nunca mais. Diga assim: eu não largo ele nunca mais. Irmãos, olha que maravilha. Você está com Deus, não precisa ter medo do diabo, porque 1000 cairão ao teu lado, 10.000 à tua direita, mas tu não serás atingido. A Bíblia diz: aquele que é de Deus, o maligno não toca, macumba não pega em você, feitiço não pega em você, maldição não pega em você, palavra de maldição não pega em você. Muda de fase, crente. É hora de mudar. Como Obed-Edom mudou do casebre para o santuário. Sai do casebre espiritual e vai para o santuário celestial. Olha a persistência de um adorador que realmente ama a presença do Senhor. Se você não ama a Shekinah de Deus, se você não ama a presença de Deus, 2018 vai ser uma tragédia na sua vida. Está profetizando, está amarrado. Não tem como amarrar isso aqui não.
Só vai ser bênção se você ama em primeiro lugar a presença de Deus. Se você ama o dinheiro em primeiro lugar, sua esposa, seu namorado, seu carro, seu dinheiro, está ferrado. Mas você quer primeiro a presença de Deus, a glória de Deus vai se manifestar na tua casa. Saiu lá do casebre, saiu lá da miséria, do fracasso, agora é ministro de adoração, mas não parou por aí. Em Crônicas 16, agora o incansável adorador Obed-edom deixa de ser somente um ministro de adoração e passa a ser líder de 68 pessoas. Meu Deus do céu. Meu irmão, você está entendendo isso? Você acha que você não está entendendo o mistério? Preocupa com fogo, com os fogos, não está dando tempo aqui ainda. Aquele que ninguém dava nada por ele, agora é grande por causa da presença de Deus. E para finalizar, em 2 Crônicas 25, 24, a confiança de um verdadeiro adorador não tem preço, meu irmão. Obed-edom se tornou, sabe o quê? O tesoureiro do ouro e da prata que pertenciam ao santuário. Você está achando que é pouquinha coisa? Só te falar um negócio. Dentre todas as pessoas ali junto ao rei Davi, Obed-edom foi o escolhido para controlar o tesouro do santuário. Agora prepara para fazer assim, ó. Segundo estudos do tesouro do santuário do Senhor, que estava sob a responsabilidade de Obed-edom, que veio da Mi, veio do Cá, veio da Idó, agora estava ele lá. É o cara, mas sempre humilde, nunca deixou o nariz. Aí eu sou o cara. É a presença de Deus. Sabe, corrigido ao preço de hoje, qual é o tesouro que ele administrava? 3 bilhões de dólares. Depois fala que Deus não fala de dinheiro na Bíblia. O cara sai lá do casebre, lá da miséria, lá do fracasso, e agora é o responsável para administrar o tesouro do santuário. 3 bilhões de dólares. Como é que tem sido a sua vida? Você tem buscado em primeiro lugar a presença de Deus? Você tem buscado a presença de Deus? Você tem buscado a presença de Deus? Fica de pé, por favor. Eu não pude dar os detalhes da mensagem, mas acho que você entendeu. Você entendeu que o principal é o quê? Gente, fala com vontade, pelo amor de Deus. É o quê? Vocês têm que falar igual eu, até ficar rouco. Fala para gritar, é a presença de Deus. Se você tem vergonha de gritar isso, como é que você vai chegar a Deus? A pessoa estivesse lá nas muralhas de Jericó, quando Deus mandou gritar, ia cair muralha nenhuma. A presença de Deus. Não importa se vão olhar para mim e achar que eu sou doido, eu tenho a presença de Deus. Não importa se vão falar para mim que eu estou dando dinheiro para pastor, eu tenho a presença de Deus. Não importa se vão falar comigo que eu mudei, que eu não bebo, que eu não faço festa, eu tenho a presença de Deus. Não importa se fala que eu não faço mais sexo fora do casamento, eu tenho a presença de Deus. Não importa se eu não engano mais, se eu me falo se é bobo, sem passar os outros para trás no negócio. Não, Deus não aprova balança enganosa. Eu tenho a presença de Deus. Diga, eu tenho a presença de Deus. Eu tenho a presença de Deus. A presença de Deus. A presença de Deus. A presença de Deus. Tirou um homem de um casebre, da idolatria, da miséria, e colocou como tesoureiro do santuário, porque ele acreditou na presença de Deus. Em 3 meses, um homem que não adorava a Deus passou a ser um verdadeiro adorador. 20 anos a presença de Deus na casa de Abinadab, e nada aconteceu. Você quer que aconteça alguma coisa esse ano? Busque a presença de Deus. Busque a presença de Deus. Feche os seus olhos, vamos orar. Vamos orar. Vamos orar. Vamos orar. Pode deixar, Tiago, alto, põe alto. É a presença de Deus. Senhor nosso Deus e nosso Pai, faltam 5 minutos, vem cá, Diogo, para o final desse ano maravilhoso, de guerras, de dificuldades, mas nós te agradecemos porque Ebenezer, até aqui o Senhor nos ajudou. Agora nós queremos o ano de Obed-edom, mas para ter o ano de Obed-edom tem que fazer o que Obed-edom fez. Tem que buscar a presença de Deus. Tem que querer a presença de Deus. Tem que desejar a presença